habeas corpus que foi impetrado no STF acaba de chegar nas mãos do ministro André Mendonça, caiu nas mãos do André Mendonça, e ele pode determinar a soltura de Jair Messias Bolsonaro a qualquer momento. Eu vou explicar todos os detalhes dessa notícia que abalou Brasília agora, neste exato momento, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Sobre o filhinho do Lula, tá? O Lulinha. Uma bomba acabou de ser confirmada contra o filho do Lula agora, neste exato momento, e o Lula tá envolvido, gente, tá? Nessa aqui, até o Lula tá envolvido. Eu vou trazer essa bomba também completa em todos os detalhes e destaques. E o Alexandre de Moraes, ministro do STF, ele acabou de tomar aqui uma decisão que chocou o Brasil inteiro, e é sobre prisão, gente, tá? Alexandre de Moraes, ministro do STF, acabou de tomar uma decisão sobre prisão que chocou o Brasil inteiro. Eu vou trazer e explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes, gente, tá? E para acabar de completar, uma bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva acabou de explodir neste exato momento. E eu vou trazer um vídeo, gente, tá? Um vídeo que vai ficar por pouco tempo na internet, eu tenho certeza absoluta. E Nicolas Ferreira peitou Lula da Silva, gente, tá? Nicolas Ferreira acaba de peitar Lula da Silva, desmascarou Lula num vídeo que vocês vão ficar abalados. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Só não esqueçam rapidamente de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Sei que você está sem tempo aí para perder, já vamos aqui direto aqui com as notícias. E Nicolas Ferreira, gente do céu, Nicolas Ferreira foi para cima do Lula mais uma vez. E esse vídeo aqui explodiu nas redes sociais para desespero do Lula. Agora vocês entenderam por que o Lula tá desesperado aí para regulamentar redes sociais. Mais uma vez, Nicolas atropelou o Lula, vejam só. Esse aplicativo aqui, ele é o mais democrático e seguro do mundo, sabia? Ele é o mais democrático porque não importa se você é de direita, de esquerda, de centro, Lula, Bolsonaro, ele simplesmente não vai funcionar para você. E ele é o mais seguro porque nenhum usuário consegue acessar a caramba desse aplicativo. Eu já perdi a quantidade de vezes que eu tive que mudar de senha. Eu já fiz reconhecimento faciais infinitos. O gov.br tem mais foto minha do que eu tenho no meu próprio celular. Então, assim, eu acionei o Ministério de Gestão e Inovação para que eles olhem para esse aplicativo, porque não tem condição. Eu sei que talvez, né, assim, esse governo não está muito acostumado a fazer as coisas funcionarem, mas, por favor, faz pelo menos um aplicativo funcionar. Que tal? Esse aplicativo. Gente, aplicativo o povo precisa. Eu fico imaginando, gente, aqueles eleitores do Lula que fizeram L, que precisa de algum benefício, que precisa atualizar algum benefício. Olha, você precisa fazer isso para receber tal benefício. Chega lá, aqui no aplicativo e dá com os burros na água, né, gente? Na época do Bolsonaro, isso não acontecia, né? Mas o Lula quer que você receba algum tipo de benefício. E aí, gente, quero a resposta de vocês. Vocês acham que o Lula tá preocupado para que você receba algum tipo de benefício? Falar, até papagaio fala, né? Mas na prática é isso aqui que tá acontecendo. Vamos lá, porque tem mais. Agora é uma bomba que envolve Lulinha e o Lula da Silva. Lula conversou com o filho sobre o caso INSS acompanhado de advogado. Isso aqui, gente, só comprova o desespero. Só comprova que a coisa está muito mais grave do que eles imaginavam, porque nos últimos meses a imprensa tem massacrado o Lulinha sem dó e nem piedade, envolvendo, inclusive a própria Polícia Federal fez revelações bombásticas de envolvimento dele, do filhinho do Lula, com a roubalheira da fraude do INSS, né? Acoplando o nome dele junto ao careca do INSS, e por aí vai. Aí o desespero tá tomando conta. E o Lula foi conversar com o filhinho, mas assim, tem que ter um advogado do lado para me explicar. Eu imagino, né, que o Lula deve ter pensado assim: eu quero um advogado do lado para explicar a gravidade da situação. Onde que meu filho se enfiou. O Lula deve estar desesperado com isso aqui, gente, porque
O Lulinha pode ser preso a qualquer momento. Essa é a verdade dos fatos. O presidente Lula relatou na semana passada ter tido uma conversa com seu filho Lulinha, tá? Após o nome do familiar, do filho dele, ser citado na CPMI do INSS, que investiga o esquema de descontos indevidos revelados pelo Metrópolis. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei ele aqui e falo isso com todo mundo. Olhei no olho dele e disse, só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda, porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade, diz o petista. Lula não deu mais detalhes da conversa. A coluna Igor Gadelha, no entanto, apurou que a reunião aconteceu em dezembro, no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente em Brasília, e contou com a presença de um dos advogados que defendem o Lulinha. Ou seja, um dos advogados que defende o Lulinha estava presente nessa reuniãozinha do Lula com seu filhinho. Atualmente, o filho do Lula mora na Espanha, mas, segundo auxiliares presidenciais, estava no Brasil de férias. Ele só voltou para a Europa no início de janeiro. Lulinha teria viajado de São Paulo a Brasília para encontrar o pai em um voo comercial. Que coisa, né? Esse voo não foi junto com o careca do INSS. Por quê, né? Careca do INSS já está preso. E agora circula aí na imprensa que o Lulinha pode ter sua prisão decretada a qualquer momento, porque muitas informações bombásticas estão sendo reveladas na imprensa, pela própria Polícia Federal, muitas notícias envolvendo o Lula e o Lulinha. Vamos que tem mais, gente, muita coisa, tô acelerando aqui para o vídeo não ficar muito longo. Ó, Mendonça, agora é notícia boa, gente, aparentemente é notícia boa, tá? Porque se tivesse caído em qualquer outra mão dentro daquele STF, a gente poderia desistir, mas como caiu na mão do André Mendonça, que é o único que tem peito, gente, tem coragem para peitar e confrontar ali os outros ministros, é esse aqui, André Mendonça. Mendonça assume a relatoria de novo habeas corpus pró-Bolsonaro, tá aqui a informação. O ministro do STF, André Mendonça, foi designado relator de um novo habeas corpus protocolado em prol de Jair Messias Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, pelo suposto, né? O autor do pedido é um advogado do Rio de Janeiro que não integra a defesa do ex-presidente, Leonel Quimos Esteves. Diz o documento se tratar de um habeas corpus preventivo e critica uma suposta prisão cautelar de Bolsonaro. Embora o ex-capitão, ao contrário do que sustenta o advogado, já cumpra a pena decorrente de condenação na trama do golpe, Mendonça, indicado ao STF por Bolsonaro, ainda não expediu qualquer decisão no processo. Diversas solicitações semelhantes fracassaram na corte. Na segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia rejeitou de uma vez 5 habeas corpus para Bolsonaro, sob o argumento de a corte não aceita esse instrumento contra atos de um de seus ministros. Habeas corpus miram decisões de Alexandre de Moraes. Esses habeas corpus impetrados miram a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E até agora, o André Mendonça não deu a decisão. Recentemente, a própria Carmen Lúcia, de uma vez só, claro, né, gente? Zero surpresa, né? Ela negou todos os habeas corpus e o André Mendonça está com esse habeas corpus na mão, gente. Agora a pergunta que fica é: o ministro André Mendonça vai ter coragem, vai ter culhão, vai ter peito? E lá, que está na mão dele, o habeas corpus, será que ele vai conceder o habeas corpus para a soltura de Jair Messias Bolsonaro? Será? Porque agora caiu nas mãos dele, gente. Está nas mãos do André Mendonça, esse habeas corpus. Se caísse na mão de qualquer outro, a gente já, de antemão, já saberia o resultado, mas está aqui nas mãos do André Mendonça, para desespero de muitos. E aí, gente, André Mendonça vai autorizar a soltura de Jair Messias Bolsonaro? Coloca aqui embaixo a sua opinião, gente. Depois de tantos habeas corpus negados pelos outros ministros do STF, será que ele vai peitar e confrontar todos eles? E ele vai ser o divisor naquele STF? Coloca aqui embaixo a sua opinião, porque eu tô louca para saber a sua opinião, gente, tá? Vamos lá, porque tem uma outra informação aqui sobre, na verdade, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes acaba de tomar a decisão sobre aliado de Bolsonaro. E, para surpresa zero de ninguém, prisão foi mantida. Moraes mantém prisão de Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Essa decisão foi tomada aqui
Ontem, gente, tá aqui a informação, o ministro Alexandre de Moraes do STF decidiu na última segunda-feira manter a prisão do coronel da reserva Marcelo Câmara. O ex-assessor Jair Bolsonaro foi condenado a 21 anos de prisão por envolvimento na tentativa do suposto golpe. Segundo o ministro, a defesa de Câmara não apresentou nenhum novo argumento que justificasse relaxamento da prisão. Todas essas circunstâncias, já destacadas em decisões anteriores, permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente, né, apto a afastar a necessidade de adequação da prisão preventiva decretada. Então tá aí, gente, tá? Na decisão da segunda, Moraes voltou a afirmar que a tentativa de Marcelo, por meio de seu advogado, de obter informações, então, sigilosas no acordo de colaboração premiada do Mauro Cid, indicaram o perigo gerado pelo Estado. Ele tentou obter informações de Mauro Cid, que foi um grande traidor, né? Péssima escolha, né? O Mauro Cid já tinha vendido a sua alma pro... A gente não pode nem falar. Mas tá aí, gente, tá? Mauro Cid tá lá, recebeu um belíssimo prêmio, né? Do STF. Parece que tá recebendo uma bolada todo mês. E é isso, gente. Mauro Cid, missão dada, missão cumprida. Foi lá, delatou, entregou todo mundo. E o prêmio veio logo em seguida. Foi realmente... A delação dele realmente foi premiada, né? Nunca fez tanto sentido essa fala, né? A delação do Mauro Cid realmente foi premiada. Ele foi premiado depois de tudo que ele fez. E eu fico, assim, consternada com esse tipo de notícia, gente, tá? Um cara que já foi o homem de confiança do Bolsonaro, o cara que já foi o braço direito do Bolsonaro, onde o Bolsonaro fazia confidências, contava coisas que só ele sabia. Então, ele foi lá, decidiu entregar, inclusive, várias provas, assim, provas fajutas. Ai, gente, sabia que o Felipe Martins estava sendo preso injustamente, ficou caladinho, não fez nada. Mauro Cid, gente, tá? A maior decepção dos aliados do Bolsonaro. Isso é só o meu ponto de vista, gente, tá? Mauro Cid, no meu ponto de vista, foi a maior decepção para Jair Messias Bolsonaro, porque ele era considerado um homem de confiança do Bolsonaro. Era o homem de confiança do Bolsonaro. E, lamentavelmente, ele decidiu vender a sua alma. Posso nem terminar, né, gente? Mas dá vontade, dá vontade. O governo Lula, principalmente o Lula, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli estão completamente desesperados com a grande possibilidade da abertura da CPMI do Banco Master, gente, tá? Segundo informações de bastidores, e o grande aliado do Bolsonaro, o deputado Carlos Jordi, vai explicar tudo o que está acontecendo, tudo que eles estão fazendo ali nos bastidores, articulando, gente, eles estão articulando, o sistema está articulando para que a CPI do Banco Master não aconteça. E o Carlos Jordi, ele descobriu aqui uma informação, gente, tá? Sobre esse escândalo do Banco Master, que agora sim clareou, agora deu para entender o desespero. Por que que eles não querem a abertura da CPMI do Banco Master, gente, tá? Eu posso adiantar uma coisa para vocês antes de vocês assistirem o vídeo. O escândalo é muito pior do que a gente estava acompanhando e do que a gente imaginava. Assistam com muita atenção, que esse vídeo aqui é o vídeo mais importante que você vai assistir nesse de hoje, porque ele traz uma revelação bombástica sobre o escândalo do caso Master e grandes autoridades de Brasília. Vejam só. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós estamos vendo uma grande operação abafa acontecendo em torno do caso Master. Nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal a todo momento fazendo blindagens para que não avancem investigações sobre seus membros, mas nós estamos vendo também uma operação abafa ocorrendo aqui na Câmara dos Deputados. É inacreditável que pela segunda semana consecutiva após o início do ano legislativo, nós não estamos tendo breves comunicados. Os breves comunicados são os momentos em que nós temos para nos comunicar com os nossos eleitores, para falar com o eleitorado, inclusive para falar sobre o caso Master, que é o caso mais escandaloso de corrupção da nossa história. E que, inclusive, na semana passada, eu protocolei um pedido de CPMI com um recorde histórico de assinaturas.
281 assinaturas para esse pedido para fazer uma investigação sobre esse caso. Eram necessárias 198 e nós tivemos muito acima do que é necessário. E aí vale destacar que o governo, o PT, os deputados do PSOL, de esquerda, estão dizendo que eles apoiam um pedido de CPMI, apoiam pedidos de CPI do Banco Master, mas não o meu. Porque eles dizem que o pedido de CPMI do Banco Master, do deputado Carlos Jordi, da oposição, na verdade, está politizando a situação e que é um revanchismo contra o Supremo Tribunal Federal. E eu vou provar aqui que é uma grande mentira. O cidadão brasileiro que está nos assistindo tem que compreender o que está acontecendo, esse grande teatro que está sendo promovido pelo governo Lula em torno da CPMI. Existem 4 pedidos de CPI tramitando no Congresso Nacional sobre o caso Master. Existe o pedido de CPI na Câmara, que foi feito pelo ex-governador do Distrito Federal, Hollenberg, que inclusive teve a minha assinatura. Tem assinatura suficiente para instalação, é verdade, mas não será instalada. Não será porque tem uma fila de 15 e tem uma ordem cronológica. Tem a CPMI também das deputadas do PSOL, uma deputada do PSOL, uma deputada da Rede, que também não será instalada porque inclusive não tem assinatura suficiente e não estão preocupadas em fazer a coleta. Eu assinei ambas. Tem também a minha CPMI, que já foi protocolada, e tem um pedido de CPI no Senado. Essa eu vou botar para falar mais tarde a respeito dessa. O PT, o governo, está dizendo que apoia as duas que não são a minha, mas essas duas não serão instaladas. Por quê? Porque não tem interesse nas investigações. Estão dizendo que eu estou politizando uma ova. Politizar é o quê? Querer que haja investigações na esposa de um ministro que tem um contrato milionário de 129 milhões de reais com o Banco Master sem ter nenhum registro de atuação na defesa desse banco no Banco Central? Politizar é querer saber por que o ministro Dias Toffoli voou no jatinho com advogados de diretores do Banco Master e depois avocou competência para si e colocou sigilo absoluto. Aliás, o ministro Dias Toffoli também tem 2 irmãos que eram donos de um resort Itaiaiá, ligado ao Banco Master, e que depois foi vendido. E ele descobriu-se que, na verdade, os dois irmãos são os laranjas do ministro. Isso é politizar? Politizar é querer saber sobre as reuniões secretas de Vorcaro, presidente do BRB, e Alexandre de Moraes? Politizar é querer entender o contrato de consultoria de Lewandowski no valor de 6,5 milhões de reais quando ele saiu do STF e logo em seguida foi ser ministro da Justiça? Politizar é querer entender as reuniões secretas fora da agenda oficial de Lula, Galípolo e o presidente do Banco Master, Vorcaro, ex-presidente do Banco Master. Isso é politizar? Na verdade, o governo não tem interesse nessas investigações por todos esses motivos, mas tem 2 motivos cruciais que vocês precisam entender. O primeiro se chama Maridit Participações. Gravem esse nome. Maridit. Mari, de Marília, cidade de São Paulo. Dit, DT, Dias Toffoli. Essa empresa eram de 2 irmãos de Toffoli, donos do resort de Itaiaiá. Foi vendida essa participação do resort. E essa empresa tem investigações que demonstram que o recurso que caiu na conta da Maridit foi repassada para a conta corrente de Dias Toffoli. Não é à toa que tem as iniciais DT. E tem um outro ponto específico por que os governistas são contra a nossa CPMI. Porque tem o Crédito Sexta. O Crédito Sexta que envolve o petismo baiano, o lulopetismo baiano. Os consignados que foram feitos junto com o Banco Master, na época Banco Máxima, e que acabou se fortalecendo, fortaleceu o banco a partir daquele consignado. O banco teve um volume de recursos enorme entrando, e se hoje o Banco Master era daquele tamanho, se cresceu daquela forma, foi graças ao petismo baiano, graças a Rui Costa, Jacques Wagner, e eles devem ser investigados, eles devem ser colocados na CPMI para explicar tudo isso. Agora, tem um ponto aqui que está me deixando revoltado a partir
dessa blindagem que está sendo feita, inclusive envolvendo o senhor Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Alcolumbre estão dizendo que não quer fazer a instalação da nossa CPMI, que é automática. Tem que ter uma sessão do Congresso Nacional, faz a leitura do requerimento e faz a instalação. Sabe qual é o artifício que ele estará utilizando? Estão dizendo por aí, e eu espero que seja só um boato. Ele vai postergar a sessão do Congresso Nacional e aí vai instalar a CPI do Senado, porque lá ele tem controle. Lá ele tem os senadores nas suas mãos e aí vai fazer a blindagem contra si e também a blindagem para si e para os ministros do Supremo. Isso nós não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Alcolumbre, pelo menos uma vez, tem que cumprir o seu papel como presidente do Congresso Nacional. Não defende as prerrogativas, faz com que o STF possa interferir nas decisões do Congresso, da Câmara, não permitindo votar anistia, não permite com que nós exerçamos aqui o nosso compromisso como deputados, engaveta processos contra ministros do Supremo que cometem crimes de responsabilidade. Agora ele precisa instalar essa CPMI. Se não fizer, as suspeitas contra ele se consolidarão e serão... Gente, eu fiquei, assim, em estado de choque com esse vídeo do Carlos Jordi, porque ele acabou de expor a podridão por trás do Partido dos Trabalhadores, do partido do PT, do partido do Lula. Ele acabou de expor para o Brasil inteiro, gente, tá? O malabarismo que o PT está articulando nos bastidores para que a CPMI da oposição, que é essa CPMI que está sendo aqui articulada pela oposição, pelo Carlos Jordi, que está capitaneando tudo isso. O PT, gente, o Lula, o sistema está articulando para que a CPMI da oposição não seja instaurada, não seja instalada, que ela não comece. A articulação que está acontecendo nos bastidores é: vamos deixar para lá a CPMI, que já tem assinaturas mais do que o necessário para ser instaurada, que, segundo o Carlos Jordi, não tem nem que ter aval do Carlos, do Davi Alcolumbre, tem que ser automática, por lei, o que está na lei é que ela tem que ser automática, porque é uma CPMI, que tem assinaturas muito acima do necessário, não precisa nem do crivo, do aval, da autorização do Davi Alcolumbre. Só que o Davi Alcolumbre, que está atolado até o pescoço nesse escândalo, Jacques Wagner, Lula da Silva, Vorcaro, Guido Mantega, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, todo mundo envolvido até o pescoço nesse lamaçal de corrupção do Banco Master. Parece que está acontecendo uma articulação para que a CPMI do Carlos Jordi não seja instaurada. Eles estão pretendendo que uma CPI da base do Lula no Senado Federal seja instaurada, porque se não for instaurada algum tipo de CPMI aqui nesse ano eleitoral, esse pessoal vai ser estraçalhado pela imprensa. Então eles estão assim, olha, já que o povo quer uma CPI, quer investigação, vamos colocar uma investigação que seja capitaneada pela esquerda, pelos cupinchas, pelos companheiros do Lula. Aí, gente, eles vão brincar de CPI, porque na verdade a gente sabe que nada vai ser investigado. Se essa CPI, gente, vier através de alguém da esquerda, de algum companheiro do Lula, de algum aliado do Lula, eles vão brincar, gente, vão ali gastar, torrar o nosso dinheiro, faz reunião, faz comissão, convoca quem eles querem. Aqui eles vão brincar com a nossa cara para falar durante o pleito eleitoral deste ano: olha, nós abrimos a CPI do Banco Master, nós tentamos investigar, não descobrimos nada de errado, contra Alexandre de Moraes, contra o contrato da esposa do Moraes, contra esse escândalo Tayaya do Toffoli, as reuniões do Lula, não teve nada de errado. Então, assim, é isso que está acontecendo, gente. Isso aqui para mim é desespero. Isso aqui, o Carlos Jordi acabou de expor o malabarismo que está sendo orquestrado lá nos bastidores. Isso aqui, gente, tá? Se não fosse o Jordi, a gente não ia ficar sabendo disso aqui. É o malabarismo que a esquerda, que o Lula, que o sistema tá articulando os bastidores para que essa CPMI, que a CPI, na verdade nem CPMI, porque a CPI aconteça, mas tem que ser uma CPI capitaneada pela esquerda, né? Quem vai tomar conta é a esquerda. Aí, gente, aí sim vocês vão entender
aquela expressão, essa CPI vai terminar em pizza, porque se for capitaneada pela esquerda, essa CPMI ou CPI do Banco Master vai terminar em pizza. Não vai ter prisão, como aconteceu na CPMI do INSS, né? Que o André Mendonça foi lá e decretou várias prisões. Não vai ter, gente. Não vai ter gente investigado sendo convocado. Não vai ter, gente. Vai ter ali... Vão pincelar, né? Então, assim, gente, é muito grave. E eu penso o seguinte, gente, tá? Para estar nesse nível de desespero da esquerda, né? Do Davi Alcolumbre, os cupinchas do Lula, do sistema, para estar nesse malabarismo ali nos bastidores é porque tem caroço muito grande nesse angu, gente, tá? Tem gente atolada até o pescoço nesse escândalo de corrupção. Coloca aqui embaixo, o que é que vocês acharam aqui do vídeo do Carlos Jordi? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, porque tem mais, agora é a vez dela, gente, tá? Marina Helena simplesmente destruiu e detonou o Lula sem dó e nem piedade, e o motivo é que vocês vão ficar chocados. Só assistam, gente, tá? Pega a pipoca, assista de camarote a Marina destruindo o Lula. O rei do nós contra eles pensa que engana alguém. Alguém deu uma notícia contra o governo, aí eu deletei. A deletou, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforado. Lula Paz e Amor é uma farsa. A verdade é que ele sempre destilou ódio. Lembra da família Mantovani? Antes de qualquer apuração, Lula os chamou de animais selvagens e disse que essa gente precisa ser extirpada. Então essa gente colocada em prática no Brasil tem que ser extirpada. Também estimula o nós contra eles de ricos versus pobres. O privilégio de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Inclusive usando a publicidade oficial. São vários casos. Esses dias teve aquele post da Casa Civil tratando quem ganha acima de R$5.000 como playboy. No governo, o PT tenta normalizar a democracia como governar junto com o judiciário e perseguir a oposição. Chamam até o Congresso de inimigo do povo. Amigos do povo são os companheiros no STF, né, Lula? Já começou esse mandato apoiando a prisão dos manifestantes do 8 de 1 e agora derrubou a dosimetria aprovada pelo Congresso. Mas nada disso vem de agora. Quem não lembra da cena patética de 2018, pouco antes de ser preso, do Lula convocando seus seguidores a dar porrada? Gosto do pai de amor, mas não pensem. No pé que não tem dessa face, e a gente vai dessa face, a gente vai dar porrada se não respeitar a gente. No mesmo ano, estourou o escândalo do mensalinho no Twitter. Influenciadores pagos para defender o PT nas redes. Estamos vendo o mesmo se repetir agora no governo. Em 2014, o Estadão publicou o editorial A Guerra Virtual do PT. Lula mandou o partido ir para cima dos críticos. Na época, os petistas promoviam camping digital para treinar o que o jornal chamava de milícias virtuais. Em 2011, surgiram os famosos MAVs, militância em ambientes virtuais. Foi quando o PT anunciou que ia treinar militantes para atacar opositores na internet. No ano anterior, o próprio José Serra já reclamava dos blogs sujos do PT. Os meus dados de imposto de renda estão circulando nesses blogs sujos do PT, inclusive referências feitas em blogs da Dilma, dos amigos do presidente Lula. A verdade é que toda essa lorota de milícia digital e gabinete do ódio são práticas antigas do PT. Nunca é sobre o que é feito, mas sobre quem faz. O PT pode tudo: atacar adversário, criminalizar a crítica e reescrever a história. Jogam no modo livre. Só vamos quebrar essa hegemonia expondo a verdade e mandando o PT para aquele lugar. O único que lhe cabe: o olho da rua. Compartilha esse vídeo. O rei do nós contra eles. Gente, como eu gosto dos vídeos da Marina, gente, tá? O que eu mais gosto dela, gente, é que ela vem, ela fala e prova, né? Porque quando algum petista, o próprio Lula ou Sidônio, vamos supor que eles têm acesso aqui a esse vídeo, né? Vamos supor que, olha, a Marina Helena, ela falou, mas assim, isso que ela falou é fake news. Isso aqui, ela tem que ser incluída no inquérito das fake news. Aí ela vai lá e arregaça tudo, vai lá e mostra as provas na tela, gente. É isso que eu amo na Marina Helena, gente. Como eu admiro isso aqui. Ela já deveria estar no Congresso Nacional há muito tempo, gente, tá? Inteligentíssima, culta, inteligente. É da direita, gente. Isso é que dá orgulho pra gente, tá?